Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo. Quero orar por você e orar em cima do texto que nós vamos ler aqui hoje, baseados, fundados nesse texto aqui. Quero orar, abençoar sua vida, encerrando o nosso devocional. Então fique comigo até o final e também te convido a estar comigo agora lendo a palavra de Deus. Se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos, tome a palavra de Deus que você tem na sua casa, nas suas mãos. Vamos ler juntos ela, vamos ler. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está nos Salmos 95, versículo 6. Salmos 95, versículo 6, uma palavra poderosa que Deus traz para nós sobre aquilo que Ele espera de mim e de você no nosso relacionamento com Ele. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos agora, vamos ler juntos essa palavra, vamos receber diretamente da palavra de Deus. Assim está escrito, Salmos 95, verso 6, venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus. A adoração. A palavra fala ali no livro, no Evangelho segundo João, capítulo 4, Jesus apresenta naquele encontro que ele tem com a mulher samaritana uma frase determinante sobre algo que Deus procura. A única coisa que Deus procura em toda a Bíblia, ele diz assim, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. E o que significa a adoração? A adoração é um completo ato de rendição na presença de alguém em que nós prostramos, reverenciamos, adoramos, colocamos ali de joelhos diante dele. E nós podemos apenas fazer isso diante de Deus. Deus é o único que é digno de receber a nossa adoração. Nós amamos as pessoas, amamos os nossos irmãos, amamos os nossos pais, mas a adoração nós só podemos prestá-las a Deus. Quando nós adoramos qualquer outro ser diferente de Deus, nós estamos praticando um ato pecaminoso diante de Deus, porque só Ele é digno e só Ele pode receber a nossa adoração. Mas por que Deus estabeleceu isso dessa forma? Será que Deus estava carente e assim sentindo falta de que alguém o elogiasse, que alguém adorasse a Ele, por isso Ele estabeleceu as coisas dessa forma? Não, absolutamente não. Deus não precisa da nossa adoração, Ele não depende da nossa adoração. É nós quem precisamos. Quando Deus procura adoradores, Deus busca alguém que queira um nível de relacionamento com Ele, onde o vínculo mais poderoso é de Deus e criatura, Pai e Filho, o ser divino eterno e aquele que foi criado por Ele, ou adorando, reconhecendo a sua divindade. E a adorar a Deus é uma forma de nós nos protegermos, de protegermos a nossa declaração de fé, de nós apontarmos isso na direção de qualquer coisa que não seja o próprio Deus. Quando nós adoramos a Deus, nós sabemos que Ele é digno de ser adorado. Se nós adoramos qualquer outra criatura, qualquer outro ser, qualquer outra pessoa diferente de Deus, nós estamos abrindo uma legalidade no mundo espiritual e essa adoração ela vai ser dirigida ao nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, é o próprio diabo. É verdade. Não podemos negar que ele existe e sim, ele sempre tenta imitar a Deus. E uma das formas que ele cria para imitar a Deus é quando ele leva as pessoas a adorar, a se prostrar, a reverenciar qualquer outra coisa que não seja Deus. E como nós sabemos que estamos adorando a Deus de verdade, em espírito e em verdade? Como podemos fazer isso sem que nós nos confundamos?
sem que nós não estejamos adorando outras criaturas. Basta que você saiba quem é Deus. E Deus se revela a nós, para que ninguém confunda. Nós conhecemos a Deus em Cristo Jesus. A palavra diz que Jesus ele é a perfeita expressão da pessoa de Deus. E nós somos revelados de quem é Deus na pessoa de Cristo. Então, em Jesus Cristo, nós não erraremos o alvo. Quando você adora a Deus, adora a Cristo, você está na direção certa, prostrado diante do verdadeiro e único Deus. Os outros que se apresentam como possíveis deuses são frutos da imaginação do homem ou um processo de enganação do diabo para imitar a glória de Deus. A palavra diz que Satanás ele se disfarça de anjo de luz para tentar enganar as pessoas como algo reluzente, belo aos olhos. Não se engane, o diabo jamais iria aparecer para você, digo jamais no sentido de que ele, querendo te enganar, ele jamais apareceria para você com aquela imagem de chifrinho, rabo, garfinho na mão, ou então uma figura horrorosa, feia, de forma alguma. Ele é bem mais esperto do que isso. Quando ele quer nos enganar, ele se apresenta com uma aparência desejável, uma aparência que nos enche os olhos. Ele sabe que o que é belo nos atrai. Ele sabe que aquilo que tem as formas que nos agradam os olhos, as percepções, os sentimentos, as emoções, os nossos sentidos, nós somos atraídos por isso. Por isso, o desejo dele, quando ele tenta imitar a Deus, é captar a nossa adoração e fazer com que nós venhamos cair. Há um texto muito interessante quando nós abrimos ali Mateus capítulo 4, versículo 10. O diabo, ele é a última tentação que ele apresenta para Jesus aqui nessa passagem, nesse momento, é exatamente chamando Jesus para que o adorasse. No versículo 9, voltando um pouquinho mais, Mateus 4, versículo 9, ele vira para Jesus e diz assim, ó, e tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e somente a ele preste culto. Ou seja, o diabo ele quer roubar a sua adoração. Então, não erre o alvo. Adore apenas a Deus. Adore apenas aquele que é o nosso Senhor, o nosso Criador. No Salmo 95, verso 6, ele fala para nós claramente que nós devemos adorar a Deus porque Ele é o nosso Criador. Por isso esse texto maravilhoso que nós lemos, ele fala de uma das bases, dos principais fundamentos da fé cristã. Venham, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor. Ele nos criou, Ele é o nosso Deus. Então, a adoração ela pode ser expressa através dos cânticos, dos louvores, desse ato de nós nos prostrarmos, de reverenciarmos, de erguermos as mãos, de curvar a nossa cabeça, sabe? Essas são expressões físicas, naturais, de uma adoração e de uma reverência a Deus, mas, sobretudo, que o nosso coração, mais do que os nossos gestos visíveis, ele seja um coração quebrantado, prostrado em adoração a Deus, o reverenciando e reconhecendo que somente Ele é Deus e somente Ele é digno de receber louvor, honra, glória e a nossa adoração, que se expressa aqui, como nós vemos nos textos, prostrado, ajoelhado diante do nosso Criador. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pelo cuidado do Senhor com a nossa vida, que nos ensina e nos dirige a cada dia, para que nós não venhamos errar o alvo e apontarmos a nossa adoração, o nosso louvor, aquilo que não é o Senhor, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro ser. Livra-nos, Pai, desse erro, livra-nos deste pecado, livra-nos desta falha,
porque o Senhor é o único e nós não queremos, Pai, ser enganados. Por isso que o Senhor faça sobre a vida de cada pessoa que está comigo aqui nesse tempo de oração e palavra, uma aplicação, trazendo entendimento, revelação e libertação através desta palavra, Pai. Em nome de Jesus, queremos sim estar diante do Senhor, o honrando, louvando e adorando e reconhecendo a tua dignidade, em nome de Jesus. Amém? Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo e nós seguimos aqui a nossa proposta, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.